teu nome, Senhor. Seja adorado, seja adorado, seja adorado, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Paz seja convosco, irmãos. Amém. Então nós viemos para adorá-lo e é isso que nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo na reverência com que vamos receber a sua palavra nesse momento. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primeira de Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos orar? Você já sabe, nesta oração você tem um pedido específico para fazer. Você pede a palavra, você pede ao Espírito Santo que ministre ao seu coração. Então pode começar a pedir, pode começar a buscar a sua bênção. A bênção é a palavra, a bênção é o entendimento da verdade de Deus. Aleluia, aleluia. Nós clamamos a Ti, Pai querido, que o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, não leve em conta, Senhor, as nossas imperfeições, ou mesmo por conta delas, libere para as nossas vidas a Tua palavra. Palavra que pode nos moldar, nos edificar, nos libertar, nos transformar. Tua palavra ilumina o nosso caminho, Senhor. Tua palavra nos revela a Tua verdade, a Tua vontade. Com a Tua palavra vem o Teu poder, que nos, ó Deus, prepara para obedecer essa palavra. Eu te peço que nesta noite, mais uma vez, o Senhor mesmo venha falar conosco, Senhor. Tenhamos entendimento, compreensão da Tua palavra hoje, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Pode sentar no seu lugar. Nós vamos continuar do ponto em que nós paramos na semana passada. Lembrando que nesse ponto da carta do apóstolo Pedro, olhe para mim por favor, o apóstolo está conversando com aqueles que são os destinatários da sua carta e explicando quais são as circunstâncias deles mediante o Deus Todo-Poderoso, por conta de eles serem pessoas que, tendo ouvido a pregação do Evangelho a respeito da pessoa de Jesus Cristo, eles receberam o Senhor Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Tendo feito isso, eles estão em concordância com aquilo que é a identificação que o Pai faz da pessoa de Jesus Cristo. Porque Pedro vai dizer, para os que não o recebem, Jesus é a pedra de escândalo e a rocha de tropeço. Mas para vós, os que creem, ela é a principal pedra da esquina. Ela é a pedra da base, do alicerce, do fundamento. E ela é a pedra da esquina, a pedra do prumo, a pedra do alinhamento. É o molde pelo qual o Pai vai agora estabelecer esse edifício que é a igreja, o corpo do Senhor. Então, na semana passada, nós focamos na primeira parte dessa afirmativa do apóstolo, quando ele diz que, por conta de nós termos recebido Cristo, como Cristo de fato é, a pedra do fundamento e a pedra do prumo, nós agora nos tornamos a nação eleita de Deus em Cristo Jesus. Quem estava comigo terça passada vai se lembrar que nós vimos que o Senhor Jesus, no seu sacrifício no Calvário, Ele formou na face da terra uma nova etnia. Os irmãos estão lembrando? Uma nova raça, um novo povo, uma nova nação. E o que identifica aqueles que compõem essa nova raça, não é o fato de eles terem nascido de uma mesma nacionalidade terrena. Pelo contrário, essa nação, essa nova etnia que Cristo forma, é composta de pessoas de todas as nações da face da terra. Então isso não tem a ver com a geografia do lugar onde a gente nasceu. Isso tem a ver com a experiência, que é a mesma para todos nós, do novo nascimento na pessoa de Cristo Jesus. O fato de todos nós concordarmos e identificarmos Jesus como sendo o que a Bíblia diz que Ele é. A pedra do fundamento, do alicerce, da única e verdadeira religião estabelecida por Deus na terra.
cujo fundamento é religar o homem a Deus. O Pai Todo-Poderoso que tomou a iniciativa de estabelecer esse meio para nos religar a si mesmo, então ele estabelece como único meio para isso a pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então por isso Pedro está dizendo, Jesus é a pedra da fundação desta religião, ou desta nação, desta geração, desta etnia que vai se formar, de pessoas em todos os cantos da terra que professam o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador, e não fazem isso apenas com frases bonitas e bem feitas, mas acima de tudo, fazem isso tomando Jesus também como a pedra da esquina, a pedra do prumo, do alinhamento, que faz a parede do edifício subir bem alinhadinha, bem certinha, porque ele é a medida pela qual o Pai vai construindo esse edifício. E Pedro vai dizer nos versículos anteriores, que tanto quanto Jesus é a pedra viva de Deus, nós em Cristo Jesus somos também tornados pedras vivas no edifício vivo de Deus, que é a igreja. Então você vê que no mesmo capítulo ele usa várias metáforas. Ele se refere à igreja como um edifício, mas ele também se refere à igreja como pedras, e ele também se refere à igreja como uma nação, uma etnia, que em nome de Jesus todas essas informações vão sendo compreendidas por todos nós, porque a intenção do apóstolo, sem dúvida, não era nos confundir, mas esclarecer a verdade a nosso respeito. Nós somos agora integrantes do povo que na face da terra confessa Jesus Cristo como o fundamento da sua experiência espiritual. Não há outro fundamento, só Jesus Cristo. Nós formamos a etnia, o povo, a nação, que não apenas confessa isso com palavras, mas vive de acordo com esta confissão, porque para nós ele também é a pedra do alinhamento. Então a gente não serve a ele do jeito que melhor nos seja confortável ou agradável. A gente serve a ele do jeito que ele quer por nós ser servido. Amém, meus irmãos? E ele quer que a religião estabelecida por Deus funcione na plenitude do seu potencial. Ou seja, não apenas rituais ou práticas exteriores, mas antes de tudo e qualquer coisa, um coração realmente rendido ao Senhor. De modo que tudo que nós fazemos, por conta da reverência que temos para com o nosso Senhor e Salvador, seja feito de todo o nosso coração, seja feito para a glória do nosso Senhor, que o nosso único e principal interesse seja agradar aquele que é o Senhor das nossas vidas. Muito bem, então avançando um pouquinho mais o versículo 9, depois de dizer que nós somos essa geração eleita, ou essa raça eleita, ou essa nação eleita, ou essa nova etnia na terra, ele também vai dizer que nós somos o sacerdócio real e a nação santa. Nós vamos focar nessas duas informações hoje, e na semana que vem a gente conclui esse versículo. Mas ele está dizendo, quando ele fala do sacerdócio real e da nação santa, ele está fazendo um paralelo, olhe para mim por favor, com a experiência do sacerdócio na antiga religião do povo de Deus, que era o judaísmo. Então naquele formato de culto a Deus, que antecedeu o estabelecimento da igreja de Cristo, que lá no Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo israelita, originário das entranhas de Abraão, uma nação, especificamente uma nação. Tinha o seu território geográfico, tinha a sua administração própria, tinha o seu idioma próprio, tinha a sua cultura, tinham as suas leis. Então aquele era o povo de Deus. E havia o estabelecido por Deus como a forma de culto para eles também. Por exemplo, o Senhor Deus mandou que fosse construído o templo para a adoração do seu povo lá no Antigo Testamento. E haviam algumas determinações da parte do próprio Deus. Ele disse, por exemplo, que frequentar o templo era aberto a todos os israelitas. Mas oficiar no templo, não todos. Todos poderiam ser pessoas que entrariam no templo, assistiriam os ofícios que os ministros iriam oficiar,
mas não todos poderiam ser aqueles que iriam oficiar aquelas cerimônias, celebrações, sacrifícios. Isso estava restrito a uma única tribo, a tribo de Levi. Mas mesmo dentro da tribo de Levi, nem todos os descendentes de Levi tinham esse chamado e essa liberdade para o ofício sacerdotal. Qualquer sacerdote que trabalhasse no templo, em qualquer atividade que fosse, era um levita. Mas nem todo levita era sacerdote. Não era compulsório, não era obrigatório. Mas se fosse sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Ainda tinha um detalhe. Havia uma diferenciação na credenciação desses sacerdotes. Haviam sacerdotes, por exemplo, que eles só podiam frequentar um determinado aposento do templo. E havia o sumo sacerdote, que só ele podia ir avançando do aposento seguinte, ao aposento seguinte, ao aposento seguinte, até chegar ao último e mais reverenciado dos aposentos do templo, o lugar chamado Santo dos Santos. Então não bastava ser sacerdote, ele tinha que ser o sumo sacerdote, o chefe dos demais sacerdotes. Só ele podia avançar tanto no templo, podia ir tão para dentro do templo, que ele podia acessar esse ambiente restrito chamado o Santo dos Santos. Porque ele era sumo sacerdote. Mas mesmo sendo sumo sacerdote, ele não podia fazer isso na hora que ele bem quisesse. Ele só podia fazer isso uma vez por ano, no dia da expiação. E ele também não podia fazer isso estando de qualquer forma. Antes de fazer isso, uma única vez no ano, ele precisava oficiar o sacrifício por si mesmo. Um cordeiro deveria ser sacrificado em favor do sumo sacerdote. O cordeiro substituindo o sacerdote, recebendo em si a penalidade que deveria ser do sacerdote, já que, embora fosse sumo sacerdote, era mero homem, portanto um pecador. E ele não podia entrar nesse recinto chamado Santo dos Santos, sem que um animal fosse sacrificado em seu favor. Era dessa forma que funcionava. Os demais israelitas das demais tribos, eles podiam entrar no templo num recinto específico. Eles não podiam avançar e conhecer os outros ambientes do templo. Eles não podiam se tornar sacerdotes? Não, eles não podiam. Só levitas podiam se tornar sacerdotes. Agora, quando o Senhor Deus estabelece por meio de Cristo Jesus a nova identidade do povo de Deus na terra, houveram muitas alterações. Agora, não apenas uma única nação, uma única raça, uma única etnia, não apenas judeus, não apenas israelitas, mas povos de todas as nações da terra podem ingressar nesse povo, nessa nação, nessa etnia. E que maravilha! Pedro está dizendo, todos vocês, porque conheceram e reconheceram Jesus Cristo como pedra viva, eleita e preciosa de Deus, como pedra do fundamento e como pedra do alinhamento, porque vocês compreenderam isso e vocês se comprometeram com isso, agora vocês não são meramente integrantes dessa nova etnia, mas como integrantes dessa nova nação, vocês todos são da classe sacerdotal. Você não tem noção do que isso significa, mas eu vou te explicar. Ele está dizendo assim, agora não existe mais uma circunstância de preferência ou de privilégios para uma classe só. Todos quantos fazem isto, conhecem e reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Todos os que recebem na sua vida pessoal, particular, esse Jesus Cristo, pedra viva de Deus, como fundamento da tua experiência espiritual nessa terra. E como a pedra do alinhamento que coloca a tua vida no eixo, conforme o padrão que Deus determina para aqueles que são povo dele,
todos vocês que passaram por esses passos, vocês agora diante de Deus o Todo-Poderoso, pertencem à nação eleita de Deus, e todos os que integram esta nação são sacerdotes. Não existe nessa nação uma classe especial. Nessa nação, todos são sacerdotes. Ah, mas sacerdote no conceito geral aqui embaixo é aquele que é como um líder espiritual, é a pessoa que tem uma credencial eclesiástica, tem uma posição eclesiástica de liderança, de comando. Não é disso que eu estou falando. Se eu estivesse falando disso, eu estaria falando da necessidade de haver realmente uma organização, e isso exige uma hierarquia dentro de uma unidade do corpo de Cristo num determinado local. Isso é bíblico, sem dúvida nenhuma, mas não é disso que eu estou falando. Não é disso que Pedro está falando. Pedro está falando que só pelo fato de eu ter ouvido, aprendido, entendido e recebido Jesus como a pedra viva de Deus, que não me interessa quantos estão rejeitando ao longo dos séculos e dos milênios, eu não rejeitei. Não importa se hoje é o tempo de maior desprezo, desinteresse e tentarem desautorizar o Cristo da Bíblia. Para mim ele é o que ele é para Deus, a pedra viva, eleita e preciosa. É o que ele é na minha vida. Eu não estou ainda pensando o que ele vai ser para mim. Isso já está fechado na minha vida, já está decidido. Quem é Jesus para você? Ah, para mim ele é fulano, para mim ele é cicrano. Deixa eu te falar o que ele é para mim. Para mim ele é a pedra viva, eleita e preciosa de Deus. Para mim ele é a base, ele é o alicerce, ele é o fundamento da única expressão de religião que de fato Deus reconhece, que de fato me religa ao Deus Todo-Poderoso. Para mim ele é a pedra do prumo, a pedra da esquina, a pedra do alinhamento. A minha vida tem que se ajustar ao modelo da vida dele, porque isso é fato para mim. A Bíblia diz assim: você agora não apenas integra o povo de Deus na terra, mas como integrante do povo de Deus na terra, você também é integrante da classe sacerdotal, porque todos nesse novo povo, nessa nova etnia que é formada a partir de Cristo, todos tem privilégios sacerdotais. Embora também é preciso entender que todos igualmente têm compromissos sacerdotais. Então, se lá na antiga aliança, no judaísmo, o sacerdócio só poderia ser recebido e desfrutado por pessoas de uma única tribo, agora no cristianismo. Quantos aqui professam a fé cristã? Então eu vou te dar uma informação a seu próprio respeito, que o Espírito Santo nos faça entender essa verdade, não a respeito de quem está à nossa direita, à nossa esquerda, atrás de nós ou aqui no altar, mas cada um a respeito de si mesmo. Você diante de Deus é um sacerdote na terra. Você é um sacerdote no meio do povo de Deus. O que isso implica? O que isso significa? Vamos pegar por base o que o escritor aos Hebreus escreve no capítulo de número 10. Nos versos 19 ao 22. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Ele começa
fazendo menção do santuário, ou seja, o templo lá da antiga aliança. Mas aí ele vai falando assim, para esse santuário, para você ter uma ideia de que ele não está se referindo àquele santuário especificamente, está usando ele apenas como uma figura, ele está dizendo, para o santuário que Deus agora preenche com a sua glória, foi feito um novo e vivo caminho. Há um novo e vivo caminho para a entrada nesse santuário. E então ele está dizendo, o novo e vivo caminho foi inaugurado pela carne do próprio Senhor. Quando o véu se partiu no templo em Jerusalém, ele apenas era uma figura da carne rasgada do Cordeiro no alto daquela cruz. Então ele está dizendo, agora nós temos acesso ao santuário pelo novo e vivo caminho, porque eu creio que Cristo é o que a Bíblia diz que Ele é, a pedra viva e eleita de Deus. Então, porque creio nisso, eu o recebo como Senhor da minha vida, porque não adianta nada eu crer nisso, mas não receber Ele. Então, eu não crio para salvação, eu crio filosoficamente, eu crio intelectualmente, porque se eu crio para salvação, eu crio e me entreguei para Ele. Eu concordo com tudo que vocês falam, eu só não vou receber Jesus. Então isso não é a fé que salva, é a fé que simplesmente concorda, acredita, entende, mas ela não tem o poder de salvar. Por quê? Porque a pessoa, ela até sabe a verdade, mas ela não se entrega para a verdade. Então ela conhece a fé que salva, ela só não desfruta dela. É porque ela não se compromete. Então o escritor está dizendo, agora porque você se comprometeu com esta pedra viva, você está no santuário, porque você fez uso do novo e vivo caminho que o Pai estabeleceu. Então, como antigamente, os sacerdotes entravam nos ambientes do templo, e eles iam acessando o próximo ambiente, cada aposento, cada recinto, representando alguma coisa, sempre alguma coisa mais intensa do que a coisa anterior, sempre alguma coisa que previa mais comprometimento e maturidade diante de Deus do que o aposento anterior. Então o grande sonho de qualquer sacerdote era chegar ao posto de sumo sacerdote, porque o sonho de consumo de qualquer um deles era conhecer o magnífico recinto chamado o Santo dos Santos, que era o lugar onde se manifestava a glória Shekinah, a glória da presença do Senhor. Mas eles não podiam, um só tinha esse direito. Agora o escritor aos Hebreus está dizendo, nessa nova modalidade do povo de Deus na terra, não há mais restrições, todos são sacerdotes. Quer dizer, eu, enquanto sacerdote dessa nova nação, eu entrei inicialmente no primeiro dos aposentos, mas eu não preciso ficar detida nele. Eu me encantei com ele, é o primeiro amor, são os primeiros passos na vida com Deus, é a primeira experiência, é o período da recém-conversão, maravilhoso, mas eu não quero ficar nisso, eu quero ir para dentro. Eu quero ir avançando, eu quero ir entrando, eu quero ir conhecendo mais de Deus, eu quero ir desenvolvendo a minha experiência e a minha intimidade com Ele. Então agora eu posso, olha, eu acabei de chegar, eu não tenho experiência nenhuma, eu não tenho teologia nenhuma, mas eu quero, e você quer? Então vem, vai entrando, porque agora o caminho está aberto. Agora você pode chegar até onde? Qual que é o ponto máximo que eu poderia chegar como sacerdote nessa nova nação? Você pode. Ao Santo dos Santos. Você pode chegar ao Santo dos Santos, à presença do Criador, do Todo-Poderoso. Você pode viver uma experiência espiritual tão embasada nos princípios bíblicos, que de verdade, você vai andar com Deus nessa terra. Você vai ser parceiro de Deus nessa terra. Você vai conseguir aprender a ouvir a voz do Todo-Poderoso. Ainda que não de forma audível, como quando o seu cônjuge te fala, ou seus pais, ou seus professores, ou seus filhos. Mas a sua alma discernirá a voz do teu pastor. Porque ele diz isso, e João registra no capítulo 10 do Evangelho. Ele diz, eu sou o pastor, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Reconhecem
reconhecem a minha voz. Nós vamos chegar num ponto em que nós vamos virar assim, olha, até agora, quando eu passava meus dissabores, minhas lutas, meus problemas, eu ia lá pedir alguém para orar para mim na igreja. Agora eu estou entrando no Santo dos Santos. Eu já tenho acesso à intimidade do Pai. Eu estou vivendo experiências da minha vida de oração. Eu tenho orado e clamado só eu sozinho, lá no meu quarto, como Jesus ensinou. Não tem ninguém lá comigo. E o que eu estou pedindo, só eu estou pedindo. Eu não tenho outra pessoa pedindo a mesma coisa para mim, eu sozinho ali. E Ele atende. Quer dizer que Ele ouviu quem? Euzinho aqui. Ele me recebeu no Santo dos Santos. Ele me ouviu, Ele me atendeu. Eu de fato tenho um relacionamento. Quando eu sair da minha casa, todas as vezes que eu o fizer, para me dirigir ao templo, à casa do Senhor, ao lugar que Ele preparou para que o seu povo se ajuntasse, um prédio terreno, talvez meus vizinhos e os que me observam vão se escandalizar comigo e dizer, mas de novo, mas outra vez, mas para que isso tudo? Eles não entendem, e realmente eles não podem entender, mas eu sei o porquê que os meus pés estão sempre procurando a direção da casa do meu Pai. Eu sei porque a minha alma está sempre lamentando cada culto que eu perco, porque eu sei que cada momento é uma oportunidade de aperfeiçoar o meu relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Não é mera religião, como qualquer outra religião possa ser. Essa, de fato, cumpre o seu papel. Ela me religou ao Deus Todo-Poderoso. Então o escritor aos Hebreus está dizendo, não há mais restrições. Todos nós temos acesso a um nível cada vez maior de intimidade e de comunhão com Deus Todo-Poderoso. Ah, eu não sei, eu sou um crente assim, eu fico admirando aquele outro crente, eu fico babando quando eu escuto aquele outro crente, eu fico olhando, quem me dera eu. Não, eu não deveria fazer isso. Eu deveria entender que o Senhor Deus me recebeu nessa nova raça que Ele formou. E Ele não me recebeu ali para eu ser uma pessoa que vou sentar para assistir, enquanto outros são visitados, enquanto outros são usados, enquanto outros são levantados, enquanto outros estão honrando o seu Salvador. Ele me chamou para também ser usado, para também honrar meu Salvador. Ele chamou todos nós para sermos sacerdotes reais, sacerdotes do Rei, do nosso Salvador. Cabe a cada um de nós reconhecer que é verdade, num primeiro momento, a gente chega ao meio do povo de Deus e nós funcionamos quase como clientes. A gente é servido por todo mundo. A gente ainda não tem nada para oferecer, a gente acabou de chegar, a gente acabou de ingressar nessa nação, a gente acabou de chegar a essa nova fé, a essa fé verdadeira. Nós estamos ali precisando ser servidos, mas isso não pode perdurar indefinidamente, porque a todos que Ele escolheu, Ele também nomeou, para que estes vão e deem fruto, enquanto o seu próprio fruto permanece na presença do Todo-Poderoso. Então o princípio da palavra de Deus, que o Senhor nos ajude a compreendê-lo nessa noite, é que tanto nós temos o privilégio de, como sacerdotes nessa nova nação, adentrar aos recintos da maior intimidade com Deus Todo-Poderoso, também compartilhamos todos juntos dos compromissos e responsabilidades de uma classe sacerdotal. Quantas vezes, meus amados irmãos, nessa nossa amada pátria brasileira, nós ouvimos as membresias das igrejas evangélicas apontando para este líder evangélico, aquele outro famoso, aquele outro pastor, e mostrando as falhas deles, as falhas dos que estão na televisão, as falhas dos que estão nas mídias, e vão pontuando e dizendo, nossa, mas esses pastores escandalizam o evangelho no Brasil, esses pastores aprontam isso, esses pastores fazem aquilo, e as pessoas chacotam do evangelho no Brasil por causa desses pastores. E eu vou te perguntar, quando a gente falar isso, a gente está mentindo? Não, apenas a gente não olha a verdade inteira, que nessa nossa amada pátria brasileira, escandalizar o evangelho não tem sido prerrogativa apenas de pastores, que desavisadamente estão tratando e lidando com a vida e com o ofício ministerial de forma irregular.
Eu preciso que você compreenda o que eu vou te falar nesta noite. Uma grande maioria da membresia das igrejas evangélicas do Brasil igualmente escandalizam o evangelho. Igualmente transitam pelos ambientes das cidades. E não há quem possa dizer, nossa, aquela pessoa ali é diferente. Dá para perceber que é um evangélico. Não dá para perceber de que denominação é, mas dá para perceber que é um evangélico. Está difícil isso. Normalmente, nós somos um povo que se mistura agora com as demais criaturas nas nossas cidades. Nós nos vestimos como todo mundo. Nós falamos palavras que todo mundo fala. Nós rimos das mesmas piadas que todo mundo ri. Nós gostamos dos mesmos lazeres que todo mundo gosta. Não há grande diferença mais entre o povo de Deus e aqueles que desprezam e descreem do Evangelho de Cristo Jesus. Então, enquanto nós ficamos confortavelmente jogando pedra nos líderes evangélicos do Brasil e considerando que eles são os culpados de todo o desmérito da igreja do Evangelho no Brasil, nós deixamos de reconhecer a nossa parcela de culpa. E eu gostaria de acreditar que estou diante de um povo humilde e corajoso aqui nessa noite. E então eu vou te perguntar, e você não deve responder para mim, senão para você mesmo. Há alguém no entorno da sua vida, no seu convívio diário, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja onde for, alguém que se escandaliza do evangelho por tua causa? Nunca pensei nisso, irmã, mas nós deveríamos pensar. Eu estou escandalizando alguém? Ah, mas eu sou só um membro de banco. Não se deve cobrar muito de mim não, porque eu sou só um membro de banco. Mas biblicamente falando, não existe essa expressão. Não existe isso na Bíblia. Na Bíblia diz que todos que fazem parte da raça eleita são sacerdotes do rei. O que se requer dos sacerdotes? Bom, se na minha concepção a palavra sacerdote está se referindo a pastores, então se exige muito dos pastores. Eles têm que realmente ter uma moral acima da média, uma honestidade acima da média, eles têm que ter uma educação acima da média, tudo neles de bom tem que estar acima da média. Concordo plenamente. O detalhe é que a Bíblia não usa essa expressão para se referir apenas aos pastores. Ela chama de sacerdote todo crente. Então, tanto quanto o pastor tem que ter uma moral acima da média, o crente do banco também tem que ter uma moral acima da média. Tanto quanto o pastor tem que ter uma honestidade acima da média, todos os membros da igreja que sentam no banco e são atendidos nos ministérios locais, eles precisam apresentar à sociedade uma honestidade acima da média. Maravilhoso saber que não há restrições agora, porque integro a nação eleita de Deus, eu tenho acesso ao Santo dos Santos, que delícia, vou entrar todo dia, que maravilha, eu quero ter essa sensação da presença de Deus, eu quero sentir a emoção da presença de Deus, eu quero me arrepiar quando Deus me visitar, eu quero me sentir emocionada, eu quero chorar, eu quero pular, sentir meu coração acelerar no peito, é tão gostoso, que sensação maravilhosa a visitação de Deus. É mesmo, não dá nem para descrever, mas não é só disso que se trata, não é só o benefício, tem também a responsabilidade. Então quando eu disser assim, eu sou um cristão, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu estou dizendo para a sociedade, eu sou um sacerdote de Cristo. Jesus falou assim, a tua vida então deverá ser como uma cidade edificada no alto de uma montanha. Não é possível escondê-la, ela está exposta. Qualquer um, de qualquer lugar da cidade consegue enxergá-la. Ela está num ponto de evidência. A tua vida enquanto um crente está em evidência na sociedade. A vida de todos nós precisa ser motivo para que as pessoas respeitem o Evangelho e não zombem dele. Esse é o compromisso de todos nós. Alguém está me entendendo nessa noite?
quando Pedro diz assim: vocês têm a alegria de compor a nova etnia na face da terra, totalmente diferenciada das outras, porque todas as outras, elas exigem que os seus integrantes tenham nascido no mesmo lugar. Vocês não, fazem parte de uma etnia diferenciada, que não importa em que país você nasceu, só importa que você confesse Jesus como Senhor da sua vida. Mais maravilhoso ainda, como integrante dessa etnia, não há limites para a tua experiência com teu Deus. Quando você olhar para você mesmo e pensar assim: nossa, mas eu estou sentindo que eu preciso receber mais de Deus na minha vida. Você não precisa parar e dizer assim: oh meu Deus, leva meu caso em consideração, libera para mim por favor. Não, quanto tempo vai levar para liberar isso? Senhor, eu gostaria tanto de chegar mais longe, mais alto, mais profundo na experiência contigo. Eu estou brigando por esse direito, Senhor, desde o ano passado. Eu estou lutando para ter esse direito de ser uma pessoa com uma quantidade um pouquinho maior da tua presença na minha vida, para eu chegar um pouquinho mais para dentro desse santuário que é a presença do Senhor. Não existe isso. Eu não preciso nem pedir. Eu posso só ir entrando, eu posso só chegar chegando, porque agora a casa é minha, porque agora eu sou filho, porque agora quando eu entro na presença do Deus Todo-Poderoso, de um momento para o outro, eu estou sendo recebida por Ele. Não há intermediários, não há intermediários. Ah, pastor, ore por mim, tem problema nisso? Nenhum. Mas se o pastor não puder orar por mim, quem pode orar por mim? Eu mesma. Por quê? Porque eu sou sacerdote. Porque os sacerdotes é que podiam falar com Deus, mas agora eu sou sacerdote, eu também posso falar com Deus. Ah, antigamente só os levitas podiam adorar, então agora eu, coitadinho, gostaria tanto de cantar para o meu Senhor, mas eu não sou levita. Não, eu sou levita, eu sou sacerdote, eu sou tudo o que eu preciso ser na casa do meu Deus, na presença do meu Deus. Eu posso cantar, eu posso adorar. Então eu chego aqui na igreja, é lógico que eu não vou subir ao altar, eu não vou assumir o microfone e nem os instrumentos, porque eu não tenho treino para isso, para conduzir o povo na adoração. Mas eu não preciso estar aqui para adorar, eu posso estar aí, e aí eu sou levita. Se eu quero mesmo adorar, eu posso adorar. Qual culto? Todo culto. Pastor, eu quero uma vaga no ministério de louvor. Pastor, eu tenho chamado para louvar, para adorar. Mas o que te impede? Você está na igreja? Adore! Já reparou que todo culto te é dado essa oportunidade? Te é dado esse momento? Ah, eu amo adorar o Senhor. Não há nada que te impeça. Entra nos átrios do Senhor. E quando então o culto é iniciado, porque pela organização que precisa prevalecer na obra de Deus, tem as pessoas que vão se responsabilizar por cada uma daquelas etapas, mas eu não estou aqui assistindo levitas. Eu estou adorando junto com os levitas, porque eu também sou levita. Eu estou aqui ouvindo alguém ministrar a palavra, mas eu não ouço essa ministração da palavra como um mero cliente que veio aqui simplesmente para fazer igual pinto no ninho, igual filhote de passarinho, ficar com o biquinho aberto e esperar alguém vir, colocar na minha boquinha, comidinha prontinha. Não, eu estou ouvindo para aprender, eu estou ouvindo para entender, porque eu vou passar para frente. Eu vou transmitir para alguém, eu vou ensinar para alguém, porque eu também sou um pregador do Evangelho, eu também sou um anunciador das boas novas, eu também anuncio que Jesus Cristo é a salvação que esse mundo necessita. Alguém está me entendendo nessa noite? O apóstolo Pedro está conversando comigo, com você, o Espírito Santo está tentando abrir o nosso entendimento. Senhor, eu sou fiel na igreja. Ser fiel na igreja é cumprir o nosso sacerdócio. Nós somos levantados por Deus para servir a Deus. Não há restrições. Agora, obviamente, há exigências. O sacerdócio implica em consagração. O sacerdócio implica em vida separada para uso do Senhor. Isso, trocando em miúdos, santidade. Isso implica em compromisso com a santidade.
Eu não devo ser aquele crente que o pastor deva se esgoelar, falando na minha cabeça, tentando me convencer a parar de pecar. Não, ele me anunciou o evangelho, eu li a palavra, eu entendi, eu já estou tomando providências, pastor. Pastor, eu não sou perfeito, eu não sou santo. O Senhor, quando me salvou, Ele salvou um perdido pecador. Agora eu sou um pecador achado, não mais perdido, mas eu continuo sendo um pecador. E o Deus Todo-Poderoso sabe disso. E eu tenho conhecimento das minhas falhas, das minhas fraquezas, das coisas que me tentam. E sabe, pastor, eu vou ouvindo as pregações e eu vou reconhecendo, eu precisava ouvir isso aí hoje. Eu estava bem precisando desse puxãozinho de orelha aí hoje. E olha, pastor, o alerta já foi dado, o teu papel já foi cumprido, a sua parte o Senhor já fez, agora é eu e o meu Deus Todo-Poderoso, e eu estou dizendo na presença do meu Deus Todo-Poderoso, eu já estou tomando providências, meu Pai. O que o Senhor acabou de me dizer na pregação do culto hoje na igreja? O Senhor me disse para parar com isso. Deus, eu já estou tomando providência, porque eu sou um soldado no exército do Pai, ordem dada, ordem cumprida, é para parar, Senhor, eu já estou tomando providências. Eu não vou te dar canseira, Senhor. Eu não estou na nação dos eleitos para te dar canseira, Senhor. Eu não estou na nação dos eleitos para o Senhor ter que ficar me bajulando, insistindo comigo, mandando toda semana alguém na minha casa para me visitar, me bajular, me mimar e dizer, por favor, não pare, por favor, continue, por favor, não abandone o caminho. Não, Senhor, eu tenho ciência da honra que me foi dada. Eu tenho consciência do privilégio que me foi dado. Eu sei do que se trata. Embora eu ouça na sociedade que é a maior das besteiras ingressar numa igreja evangélica, mas esse engano pode predominar na mente deles. Mas na minha eu sei o que significa ser parte da igreja de Cristo Jesus. É ser um eleito nele. É fazer parte de uma nação santa, de uma nação sacerdotal. Eu sei quanto isso vale. Eu tenho orado muito a Deus para que o Espírito Santo nos faça tomar consciência das verdades espirituais. Tem hora que eu fico pensando, meu Deus, parece que a gente prega, entra no ouvido, sai no outro, a pessoa não desperta. Eu tenho clamado por um avivamento nessa igreja. Eu tenho clamado por um despertamento nessa igreja. Mas esse não é um trabalho que o Espírito Santo faz sozinho. Nós temos que corresponder. Ele é o fogo que ateia a chama na lenha, mas nós temos que ser essa lenha, que Ele vai fazer arder com o poder da presença dEle, com o poder da presença dEle, não o fogo que consome, que destrói, mas o fogo que purifica, que queima bactérias, micróbios e todo organismo e corpo estranho, e no final das contas o ouro sai limpo, refinado, triplamente valorizado. Por quê? Porque as impurezas foram consumidas, e aquilo de valor que sobrou está realmente potencializado, porque o nosso Deus faz isso na nossa vida. Por favor, abra comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Eu te aconselharia a marcar esse texto na sua Bíblia. É um texto que nós deveríamos ler todos os dias na nossa casa. Olha o que a palavra do Senhor está nos falando. O apóstolo começa no verso 11, e parece que ele está fazendo a citação de uma elite dentro da igreja. Mas eu quero que você preste atenção para entender que não é do que se trata. Esse ele aqui é o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz assim aos crentes de Éfeso, diz assim, Ele mesmo, Jesus Cristo, presenteou a igreja, deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Olhe para mim. Paulo está dizendo aos Efésios assim, Jesus Cristo distribuiu pelo Espírito Santo ministérios dentro da igreja. Então,
Ele estabeleceu uns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros doutores. Aí alguém pode virar para mim e dizer assim, aí tá vendo? Esses é que são sacerdotes. Não. Continua no versículo 12 dizendo assim, com que finalidade o Senhor Deus estabeleceu estes? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então esses estão recebendo essa capacitação específica para quê? Lê a Bíblia, eu acabei de ler, olha para a Bíblia, olha para a Bíblia. Então ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Tá, é uma afirmativa. Agora no versículo 12 vai explicar a finalidade, para que ele deu isso? Me responde. Para o aperfeiçoamento dos santos. Quem você me diria que são esses santos? Todos os crentes. Quando o Senhor Deus me concede uma capacidade de ministrar a palavra, ensinar a palavra para você, não é para você ficar me admirando, me elogiando e achando que eu sou mais do que na verdade eu sou. É para você ser aperfeiçoado através do que eu ministro para você. Eu não estou aqui distraindo você, eu não estou aqui me exibindo para você, eu estou aqui trabalhando para você. Ele diz que levantou na igreja pessoas com capacitação específica. Para quê? Para que elas sejam elite da igreja? Não. Para que sejam os operários mais trabalhadores dentro da igreja. E qual que é a finalidade do trabalho deles? Aperfeiçoar os que estão sentadinhos aí. Os santos. Aperfeiçoar os santos. Foi a primeira das definições que o apóstolo Paulo deu. Por quê ou para que o Senhor deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores? Primeiro, está aí no verso 12, para o aperfeiçoamento dos santos. O que diz em seguida aí? Então, peraí. Mas quem é que tem a obra do ministério? Não são os apóstolos, os evangelistas, os profetas, os pastores e os doutores? Mas aqui no versículo 12 está dizendo que esses vão trabalhar visando o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério. Então no final das contas todo mundo tem ministério. Deu para entender? Ele levanta profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e doutores. E coloca eles trabalhando dentro de uma igreja local. Com que finalidade? Aperfeiçoe agora a equipe. Para quê? Para que a equipe desenvolva cada um seu próprio ministério. Para aperfeiçoamento dos santos, para que eles deem conta de cumprir cada qual o seu ministério, o seu sacerdócio, o seu compromisso na seara, o seu compromisso na obra de Deus. Você vai encontrar essa verdade transcorrendo todo o Novo Testamento. O Senhor Deus não nos atrai a si por meio de Jesus Cristo para meramente cuidar de nós e priorizar o nosso conforto, mas é para fazer de nós varas que dão fruto, ramos que dão fruto. Ele chega ao ponto de dizer, o ramo em mim que não der fruto, o Pai corta e lança fora. Porque dar fruto faz parte do plano da redenção para as nossas vidas. Maravilha, ele me alcançou, me livrou da condenação ao inferno, ele arrancou todas aquelas tribulações da minha vida, e possessões demoníacas, e vícios, e não sei mais o que. Agora eu estou tão confortável na minha vida de crente. Está confortável? Mas não foi para nos deixar confortável que ele fez essa faxina toda. Foi para transformar a gente em operários. Operários, obreiros, sacerdotes. Ele deu apóstolos, ele deu profetas, ele deu evangelistas, ele deu pastores, ele deu mestres. Para edificação de quem está aí, recebendo o ministério pela vida de cada um destes. Com que finalidade? Simplesmente receber e dizer, mas eu gosto tanto de ouvir fulano pregar. Hoje eu não perco, esse crânio que vai pregar, é tão gostoso, é tão gostoso. Não importa se é gostoso, tem dia que não vai ser gostoso, tem dia que vai ser ardido. Não tem dia que é ardido? Tem dia que ele manda ministrar uma palavra que ela não desce como mel, ela desce como fel. Porque está quebrando o vaso, está moendo. Está mexendo com o caráter, está mexendo com o temperamento, está mexendo com a nossa teimosia, está mexendo com a nossa arrogância. Está moldando a gente para a gente ser servo de verdade.
Então a finalidade não é ser gostoso, é maravilhoso, é delicioso. A finalidade é ser eficiente. Não importa que você saia daqui dizendo, nossa, eu gostei tanto de ouvir sua pregação. Não importa se você gosta. Não é imperativo que você goste. É imperativo que você entenda e obedeça. Muitas vezes nós não vamos gostar do que vamos ouvir. Mas o imperativo é que, tendo gostado ou não, eu digo, eu não sou mais senhor de mim mesmo. Meu senhor é Ele. Então prevalece o que Ele estabelece, não o que eu estabeleço. Então Ele deu esses ministérios todos, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos, uma vez aperfeiçoados, se dediquem à obra do ministério. E a finalidade do ministério dos santos é a edificação do corpo de Cristo. Tem gente que fala assim, eu não aguento esse pessoal que fica dentro de igreja. Tem que sair do arraial. Tem que sair dos limites do arraial. Você faz a obra lá fora. Você nunca ouviu ninguém falar isso? Normalmente gente que tem tendência a ser um desigrejado. Tem que fazer a obra lá fora. Então eles elevam a atividade missionária como se fosse a coisa mais prioritária no reino de Deus. O que está escrito ali? Eu não inventei, está na minha Bíblia e está na tua. Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A finalidade deles quem? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Está na minha Bíblia e está na sua. A finalidade que ele deu não foi para trabalhar lá fora, foi para trabalhar do lado de dentro. Quem vai trabalhar lá fora é os santos. Eles trabalham aperfeiçoando os santos, para que eles vão lá fora cumprir o seu ministério. Porque ovelha gera ovelha. E esses que vão trabalhando, buscando as vidas e sendo edificados na igreja, na medida em que eles próprios são edificados, o corpo está sendo edificado. Porque se eu me recuso a ser aperfeiçoado enquanto parte do corpo, eu estou prejudicando o corpo inteiro. Se eu sou o dodói, eu digo, mas eu não gosto de pregação assim. Eu não digiro, eu não recebo bem. Sei lá, parece que me faz um mal-estar. Eu não gosto de pregação assim. Eu estou condenando o corpo todo. Eu estou dizendo, todas as partes do corpo aqui dessa igreja local vão crescer, mas a que me compete não vai não, porque eu não gosto de pregação assim. Eu estou prejudicando o crescimento, o aperfeiçoamento de todo o corpo. Nós estamos num processo de interdependência. Eu preciso que você cresça. Você precisa que eu cresça. Nós precisamos crescer juntos. Porque o que não cresce, ele tem que ser rebocado. E isso é um consumo de energia que podia estar sendo destinado a outras coisas tão mais produtivas. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Porque todos somos sacerdotes. Não, o Senhor Deus quer que chegue a varão perfeito os pastores, os que pregam, os que são professores da escola bíblica, os que têm cargo na igreja. Esses é que tem que ter a estatura de varão perfeito segundo a medida de Cristo. Não, Paulo aqui está dizendo que todos, o desenvolvimento, a maturidade, o aperfeiçoamento da nossa vida espiritual, ela precisa ir avançando, não crescendo. E isso independe do nosso ofício ministerial, dos cargos que tivermos na igreja. Isso só está sujeito ao fato de nós sermos ou não sermos parte da nação eleita de Cristo. Ficou claro? Todos precisamos ser aperfeiçoados como santos de Deus. Então, eu louvo a Deus pela sua vida que está sempre conosco aqui nos cultos de doutrina. Mas lamento profundamente aqueles que jamais pisam aqui às terças-feiras. Viram um ano inteiro sem vir. Porque esse é um
projeto para a edificação dos santos. Nós nos sentamos aqui às terças-feiras, aos pés dos apóstolos. Porque o que nós estudamos às terças-feiras? As cartas dos apóstolos. Então eu faço aqui na terça-feira o mesmo que os crentes de Atos 2:42 faziam. Eles se sentavam aos pés dos apóstolos, para aprender o que os apóstolos tinham para ensinar. E quando você vem para os cultos de doutrina, quem é que está ensinando para você? Os apóstolos. E por que nos interessa o ensino que os apóstolos têm para nos passar? Porque nós fazemos parte dessa nação. Porque nós temos ofício sacerdotal. Porque é requerido de nós uma vida acima da média. Uma sinceridade acima da média, um amor à verdade acima da média, um senso de justiça acima da média, acima do que é comum aí fora. Nós temos que estar acima da média. Não porque somos os tais, é porque temos consciência de que em nós mesmos não há valor. Mas estamos tendo a nobre oportunidade de conviver com Cristo, o varão perfeito. Amém, meus irmãos? Nós vamos encerrar, porque se eu entrar no próximo ponto, eu vou precisar de mais 1 hora e aí você vai embora muito tarde. Próxima terça a gente continua. Fica de pé, por favor. Irmão, alguém compreendeu a palavra dessa noite? Olha, se você me responde que sim, então você também está me dizendo que você tem alguma coisa sobre tudo que você entendeu para conversar com Deus agora. Então é o momento da oração. Oração que tem a ver com aquilo que Deus falou conosco na pregação. Não é oração para pedir isso ou aquilo. É oração para conversar com Deus sobre o que Deus conversou com você no momento da pregação. Pode começar. Pode começar. Eu e Deus, você e Deus, rasgando o coração diante do Todo-Poderoso, colocando diante de Deus a nossa resposta diante de tudo aquilo que Ele falou conosco nesse momento. Sacerdotes do Cordeiro, nós somos sacerdotes nessa terra. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. É franqueada a nossa entrada na presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso. Nós não precisamos ficar nos primeiros aposentos. Nós podemos avançar, nós podemos avançar. Nós podemos ir mais profundo, mais profundo. Nós podemos ir mais profundo na nossa experiência com Ele, porque nós somos agora uma classe sacerdotal. Temos acesso ao Santo dos Santos. Ore por isso, peça a Ele que tome você pela mão direita, que te conduza nessa experiência cada vez mais profunda com o teu Deus. Você precisa conhecer cada vez mais o teu Deus, para que Ele seja de fato real na sua vida. Ore, 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 para que Ele te dê esta graça. Nós engrandecemos teu nome, Senhor. Bendizemos tua palavra nesta noite, que vem trabalhar no nosso entendimento. Ajuda-nos, amado Espírito Santo, a sermos a igreja de Cristo nessa terra, não um mero ajuntamento de pessoas, não nos reunirmos porque é gostoso, mas acima de tudo, porque nós temos um compromisso, nós temos uma lealdade, nós temos uma prestação de contas a ser dada, nós temos uma vida rendida no altar, nós somos a voz de Deus na terra hoje, nós temos ofício sacerdotal na terra hoje. Ministra nas nossas vidas, ó Deus, sem diferença de idade, pais e mães, filhos e filhas, jovens, moços, idosos, todos nós temos essa compreensão e vivamos essa verdade e esse progresso e essa atividade e essa alegria, Senhor, de uma vida verdadeiramente aperfeiçoada na medida da estatura de Cristo. Que esse seja o nosso alvo, que persigamos esse alvo e que para a glória do Senhor estejamos sendo aperfeiçoados por Ti mesmo. Cada um de nós temos um ministério, Senhor. De cada um de nós o Senhor vai querer colher frutos.
resultado do trabalho, da dedicação nesta nação maravilhosa a qual nós pertencemos. Então eu te peço, desperta o teu povo, Senhor. Desperta o teu povo. É tempo de trabalhar, é tempo de servir ao Senhor. É o último momento, são poucos os momentos que nos restam, mas nós temos que nos dedicar, fazer a obra do Mestre, aquilo que o Senhor nos levantou para fazer, nos dedicar de todo o nosso coração. Obrigado, Pai, e continue falando conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu passo a palavra ao pastor, que Deus continue.